Glória a Deus, amados irmãos, a paz de Deus a todos. Professor Leonardo Ferreira aqui, gravando mais um vídeo para o canal. Correria do dia a dia, né, irmãos? Como havia dito, né? Para os irmãos. Estou começando o canal agora, então até eu estabilizar uma rotina de postagem de vídeos aqui, né, pode demorar um pouquinho. Mas vou fazer todo o possível para essa semana aí gravar pelo menos uns 3, 4 vídeos aqui para o canal, ok? Ontem o Brasil se entristeceu, né, grandemente com o resultado das eleições, né? Fala assim, o povo de Deus, o cristão, o povo trabalhador, né? O povo de bem, aquele que realmente aí se importa com a nação, né? Se importa com a justiça, se importa com as coisas boas e producentes para o mundo, né? De uma forma geral, né? Principalmente aí para a sua nação, né? No caso o Brasil. Em São Paulo ficamos felizes com o resultado, né, do Tarcísio ter vencido as eleições, mas o que nós esperávamos de fato era a vitória do Bolsonaro aí nas urnas, correto? Mas aqui, irmãos, Deus tocou fortemente no meu coração para ler um salmo aqui com os irmãos, né, e fazer algumas explanações a respeito desses acontecimentos, né, e do que pode acontecer aí na nação brasileira daqui para frente, tá? Então, como os irmãos sabem, aí eu gosto de fazer uma análise bem fria, bem crítica, né? E analisar diversos pontos acerca aí das possibilidades, né, dos eventos futuros baseado na palavra de Deus. Então aqui nós vamos ler o Salmo 94, tá? O Salmo 94 diz assim: apelação à justiça de Deus contra os malfeitores. Vem bem a calhar um salmo desse, né, meus irmãos? Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecente, exalta-te, tu que és juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. E dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirás? E o que formou o olho não verá? Aquele que argue as gentes não castigará? E o que dá ao homem e o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse: o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. As tuas consolações recrearam a minha alma. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Ocorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro, e o meu Deus, a rocha em quem me refugiei, e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Amém e glórias a Deus. Irmãos, confiemos em Deus. Vi muita gente colocar no WhatsApp luto pela nação, choro pela nação, sangue da nação e tal. Irmãos, a confiança está em Deus ou está no homem?
Maravilhoso seria que o Bolsonaro de fato tivesse ganho, mas se ele tivesse ganho, seria por Deus, por permissão de Deus. Deus permitiu a situação que ocorreu ontem. Nós devemos confiar em Deus e saber que a justiça de Deus ela é perfeita e Ele recompensará o ímpio. E outra coisa, irmãos, nós devemos nos arrepender de nossos pecados. Não adianta o Bolsonaro ganhar e continuar toda essa promiscuidade, essas coisas ruins que estão aí, né, sem arrependimento, sem remorso. Deus permite que o injusto ganhe para juízo da nação. Ou seja, se não há arrependimento, não há remissão dos pecados. Nós devemos nos arrepender, devemos pregar o evangelho. Desde o início, meus irmãos, a igreja foi perseguida, mas resistiu, porque quem dá a vitória é Deus. Mas o povo tem que andar em retidão. O seu povo tem que andar em retidão. Você tem que olhar na face da pessoa, você tem que ver a pessoa e você tem que ver Jesus Cristo. Nós somos sal da terra, a luz do mundo. Ninguém poderá nos parar se os nossos joelhos estiverem dobrados e o nosso coração firmado no sangue de Jesus Cristo. Pobre daquele que intentar acusação contra o Filho de Deus. Ele pode até parecer que o mal venceu, mas quem venceu é Deus. Deus permite, irmãos. Deus permite para juízo da nação. O que aconteceu com Israel lá atrás? Povo escolhido de Deus lá atrás. Quando eles se desviaram do caminho de Deus, Deus não os castigou? Depois que eles se arrependeram, voltaram aos caminhos de Deus, Deus não deu bênção para eles novamente? Assim é o povo de Deus. Não devemos abaixar a cabeça, não devemos nos esmorecer, não devemos nos lamentar, parar a nossa vida, porque o iníquo assumiu o poder. Nós devemos resistir. A igreja resiste. E lembre-se, Deus nunca nos dará prova maior do que aquela que a gente pode suportar. Nós devemos clamar a justiça de Deus. O povo tem que clamar a justiça de Deus. Nós devemos evangelizar, devemos pregar o evangelho, devemos mostrar que nós somos igreja de Jesus Cristo e a igreja de Jesus Cristo não abaixa a cabeça para o mal. A igreja de Jesus Cristo não se curva ao inimigo, o inimigo se curva a nós, mas nós jamais nos curvaremos ao inimigo. Veja esse salmo. O salmista, ele clama a justiça de Deus contra os ímpios. Então, meus irmãos, quando nós vemos a iniquidade, clamemos, não nos calemos e preguemos o evangelho e nos fortalecemos em graça. Nos fortalecemos na graça de nosso Senhor e Salvador e Rei Eterno, Jesus Cristo. Guardem isso em vossos corações. Esse é um pequeno vídeo, meus irmãos. Mais tarde, se Deus assim permitir e tiver condições, vou gravar um novo vídeo e nós vamos continuar esse assunto acerca dessa parte. Para hoje, meditem no Salmo 94, meus irmãos. Meditem e preguem. Coloquem no estado de vocês o Salmo 94, porque quando a justiça de Deus pesa sobre a terra, o iníquo ele se transforma em pó. Que a paz de Deus, a comunhão divinal com o Espírito Santo estejam com todos nós para todos sempre. Amém. Deus seja sempre louvado. Amém.